Olá pessoal, esse é o vídeo de estudo da aula 5 do English Connect 2. Ok, então eu estou com a lição 5 aberta aqui. Na lição 5, Lesson 5, Family and Friends. What is your family like? Né? Como que a sua família se parece? A gente vai aprender que essa pergunta aqui, What is your family like? Né? A tradução ao pé da letra seria, o que é sua família como? Ou né? Não tem uma tradução ao pé da letra, né? Mas a ideia dessa frase é como é a sua família? Tá? Então, como é a sua família? Me descreva, né? A gente pergunta isso em inglês dessa forma. What is your family like? Não tem nada a ver com o que a sua família gosta, né? Não. É como é a sua família, no sentido de descrever a família, tá bom? Então, no dia, eu vou fazer o follow-up do Invitation to Act da lição 4, que era, né, ask a friend about his or her extended family. Practice describing your family in English, né? Então, pergunte a um amigo sobre sua família estendida, né, sobre a família dele ou dela. Pratique descrever a sua própria família em inglês, beleza? Aí a lição 5 nós temos aqui os três objetivos da aula. One, I will learn to describe and compare myself to you. Né? Que significa, aprenderei a to describe, a descrever, and compare, e comparar myself to you, né? Eu a você, né? Então, eu aprenderei a descrever e comparar a mim mesmo com você. 2. I will learn to describe my family and friends, né? Aprenderei a descrever minha família e amigos. 3. I will learn to compare myself, my family and my friends. Aprenderei a comparar eu, minha família e meus amigos. Comparar no sentido de, se é mais alto, mais baixo, mais inteligente, mais isso, mais menos isso, tá? Então é o que a gente vai aprender. Aqui, eita, tá terremoto aqui. Aqui é o nosso princípio de gramática, temos aqui grammar, pattern only for one-syllable adjectives, né? Então, padrão apenas para adjetivos de uma sílaba, tá? Então, a gente já aprendeu alguns adjetivos, né, nas aulas anteriores e a gente vai, né, revisar alguns outros aqui também nessa aula. Mas a ideia para dizer, por exemplo, eu sou mais alto que você, tá? Eu sou mais alto que você. A gente vai, em inglês vai ser a estrutura dessa forma aqui. O pronome I, you, we, they, he, she. O verbo to be conjugado, né? Am, are, is. O adjetivo na sua forma normal, aqueles adjetivos que têm apenas uma sílaba, né? A gente já aprendeu a dividir sílabas, acho que na aula passada ou na aula retrasada, na lição 3, né? A gente aprendeu a dividir sílabas. E, ok, nessa estrutura a gente vai colocar o adjetivo, onde está aqui esse adjective, e a gente adiciona o ER neste adjetivo, tá? ER, then, aí aqui temos os pronomes de objeto, tá? É um objective pronoun, alguma coisa assim. Mas é. Então, no finalzinho da frase, né, a gente não vai falar I am, por exemplo, tall, né? Alto. O adjetivo alto em inglês é tall, T-A-L-L. Mas o ER, taller. I'm taller than you, né? Do que você. I'm taller than him, né? Ao invés de falar ele, than he, eu vou falar than him. Ou ao invés de falar I'm taller than she, né? Eu vou falar I'm taller than her. Tá? Sempre no final da frase, os pronomes, eles não vão ser aqueles pronomes originalzinhos, né? Igual tem aqui no I, you, we, they, he e she. Aqui a gente vai ter os pronomes de objeto, tá? No final da frase em inglês, a gente usa os pronomes de objeto, tá? Então, than you, than him, than her, than them, tá? E assim por diante. Como assim pronomes de objeto, né? Deixa eu... Objeto, pronoun. Ó, objeto,
Traduzido em inglês. Em linguística, um pronome de objeto é um pronome pessoal que é usado normalmente como um objeto gramatical, o objeto direto ou indireto de um verbo ou objeto de uma preposição. Os pronomes objeto contrastam com os pronomes sujeitos. Não precisa gravar tudo isso, mas só eu quero pegar aqui esse exemplo, ó, vamos ver. Perfeito. Pronomes objetos. Deixa eu ver se tem. Isso aqui que eu queria. Então a gente tem os pronomes, né? I, you, he, she, it. E os pronomes, esses são singulares, os pronomes, os originalzinhos, né? We, you, they. Então, eu. Deixa eu aumentar um pouco, acho que está bem pequenininho para vocês. Tirar essa propaganda aqui. Ok. Então, os pronomes aqui temos o eu, you, você, he, ele, she, ela, it, aquele gênero neutro, né? We, nós, you, vocês, they, eles ou elas, tá? E quando a gente for fazer essas frases de comparação, o né, a gente está comparando com me, né? Ou né, o objeto, o pronome de objeto se torna me. You é you também. He é him. She é her. It é it também. We vira us. You vira you normal. E they vira them. Tá? Mas eu vou mostrar aqui os exemplos, né? Os exemplos vai ficar mais fácil de compreender. Então tá. Então quando eu quero falar I am taller than you. Eu sou mais alto que você. You are shorter, não, ó, shorter than him, né? Você é mais baixo que ele. Tá? We are bigger than her. Nós somos maiores que ela. Ou they are smaller than them. Não, né? Vamos colocar um outro. Aqui, ó. Não, perfeito. We are smaller than them, tá? Então nós somos mais baixos do que eles, né? Do que aqueles outros grupos. Tá vendo que aqui no final da frase, ao invés de falar we are smaller than they, não é they, isso está errado gramaticamente, né? Então, aqui a gente não vai usar o pronome do subjuntivo, né? A gente vai usar aqui o pronome do objeto, né? Então já muda um pouco, tá? Então é them. Aqui não precisa ficar gravando essas coisas de gramática, tá? Só estou falando para vocês identificarem que são coisas diferentes, mas vamos prosseguir, tá? E na, nos exemplos vai ficar mais fácil de compreender, tá bom? Então aqui temos vocabulário. Deixa eu passar a pronúncia também desses pronomes. Ó. Então, I, you, we, they, he, she a gente já viu. Am, are, is também já vimos. Os adjetivos vamos ver. Aqui os pronomes. Os pronomes objeto, tá? Os pronomes objetos, eles são, pronomes de objeto, eles são, né, essa pronúncia, o you, né, mesma coisa que o pronome subjuntivo, desculpa, passou uma moto bem na hora aqui. Mas tá, os pronomes do sujeito, vamos falar assim, esses aqui são os pronomes do sujeito, né? I, you, we, they, he, she. Então, o sujeito é o sujeito sobre quem nós estamos falando, tá? Então, eu sou bonito, né? Quem que é o sujeito aqui? Eu, tá? Você é magro, né? Quem que é o sujeito nessa frase? Qual o sujeito? É você que a gente está falando, né? É sobre você. Nós somos inteligentes, we are intelligent, né? Quem que é o sujeito dessa frase? We, nós. Né? Esse é o sujeito. Então, por isso que esses são os pronomes sujeitos, né? De sujeito.
E aqui no final da frase vai ser os pronomes de objeto. Então, objeto é o que com o que nós estamos comparando, né? Que não é o sujeito da frase, não é a pessoa mais importante da frase, né? É o segundo, né? É a outra pessoa, né? É o que não é a segunda pessoa em importância, né? Então, por isso a gente está falando que são pronomes de objeto. Tá? Então, you, o pronome de objeto you é igualzinho ao pronome de sujeito you, né? Então, y ou u, you, tá? Aqui a gente vai usar essa pronúncia, ó, you, tá? O you forte, né? O you, né? Que o com a boca redondinha. O pronome de objeto him, ele está fazendo referência ao pronome de sujeito he, tá? Então, quando eu quero falar, comparar alguma coisa com ele, né? Então, ó, comparar alguém, né? I am taller than him, né? Eu sou mais alto que ele. Quem que é a pessoa mais importante dessa frase? Eu. Eu, né? O pronome eu é o pronome sujeito, que é o sujeito dessa frase, é quem está, é, a quem está voltada a frase. Eu, tá? Estou comparando a quem? A ele. Eu sou mais alto que ele. Então, I am taller than him. A gente vai usar o pronome de objeto him. Então, se escreve H-I-M e se pronuncia H e curto M. Him. him, Depois, nós temos o pronome de objeto her, que faz, né, faz referência ao pronome de sujeito she. Ok. Então, se eu vou comparar, né, como eu sou mais alto que ela. Olha bem essa frase. Eu sou mais alto que ela. O pronome de sujeito aqui é eu, porque eu que estou nessa frase, eu sou assim a coisa mais importante dessa frase. Eu estou sendo comparado a alguém, né, a alguma outra pessoa. Então a frase ela está voltada a mim, né, sobre mim, né, eu aqui, eu sou mais alto que ela. Então ela, né, no inglês aqui vai ser o pronome de objeto, tá? Porque eu estou comparando com ela, tá? Então, ela é um grau menor, é segunda importância nessa frase, né? Então, primeira importância é eu, segunda importância é ela. Então, por isso, né, aqui o pronome de objeto ela vai ser her, né? H-E-R, e se pronuncia o H, naquele schwa forte L. Her, her. her, Isso aí. Depois nós temos o pronome de objeto them, tá? É T-H-E-M, como se fosse tem, né? Mas ó, é M. Então você vai falar com o TH vozeado, aquele V, e o E, them, tá? Them. E observa que tem o M aqui no final, então você tem que encostar os lábios. E se você não encostar os lábios, vai ser then, né? Que significa então, né? O então, você then e o tá? Então tem que fazer o som de M. Them. O them é pronome de objeto referente ao they, tá? Eles ou elas. Então, quando eu estou comparando, ó, nós, por exemplo, nós somos mais altos, né, mais altos, taller, than them, tá? Que eles ou elas. Então, nós, pronome de sujeito, né? O sujeito, a pessoa mais importante dessa frase, nós, we, somos, are, mais altos, taller, que them, eles, them, tá? We are taller than them. Nós somos mais altos que eles ou elas, né? Beleza? E aqui a gente tá. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Beleza. E aqui a gente
né, a ideia desses pronomes de objeto significa que a gente está comparando, né, um pronome, um sujeito, né, com alguém, né, ou alguma coisa. Então aqui nós comparamos os sujeitos aos objetos, tá? Os pronomes então os objetos. E os objetos podem ser pronomes, como a gente viu o pronome de objeto you, him, her, them. E tem também que a apostila não trouxe, né? Mas tem o us, né? O us, igual eu mostrei lá naquele site, é o pronome de objeto referente a we, né? Referente a nós. Por exemplo, eles são mais altos que nós. Então seria they, ó, they are taller than us, tá? Us. Porque us é o pronome de objeto referente a nós, tá bom? E a gente pode comparar também, ao invés de, né, objetos assim, né, de pronomes, a gente pode comparar objetos de substantivos. Por exemplo, minha irmã, meu tio, minha mãe, tá? Então a gente vai usar o my e o substantivo, né, a pessoa. Por exemplo, aqui, né? My, esse MY significa meu ou minha. Escreve MY, você fala MA e curto. My. My. E aqui, deixa eu ver. O que a gente já tinha visto, né? Sister, né? Irmã, né? Que se pronuncia S curto, texto R, sister. Sister. Então, my sister ou my uncle, que a gente já viu também, my uncle, né, aqui, ou my mother, aqui, my mother, tá, do que minha mãe. Então, a gente está comparando a esses objetos, mas agora como substantivos. Querendo até ruim falar, né, que isso aqui são objetos, né, mas aqui objetos no sentido da gramática, tá, na estrutura gramatical. Eu posso falar, né? I am taller than my sister, né? Eu sou mais alto que minha irmã. You are shorter than my uncle. Você é mais baixo que o meu tio. We are, não sei, louder than my mother. Nós somos mais barulhentos do que a minha mãe, tá? Então, essa essa é a ideia da gramática aqui, da gente fazer comparações. E também, além desses, né, pronomes, objetos que traz aqui, e também os objetos na parte de substantivo, a gente pode fazer referência a nomes em específico. Por exemplo, I am taller than Maria. Eu sou mais alto que a Maria, então é só than Maria, tá? Ou you are shorter than Beatriz, né? You are shorter than Beatriz. Você é mais baixo que a Beatriz. Tá? E observa que em português a gente fala que a Beatriz, né? Que o Caio, do que a Joana, o Gabriel, tá? Mas em inglês não se fala the Maria, the Gabriel, the Caio. Não, só fala than Caio, não than the Caio, né? You are shorter than the Caio. Não, não é assim. É you are shorter than Caio, tá? Do que o Caio, beleza? Então é assim que funciona. Bom, aqui eu já expliquei a gramática, a parte de comparações. Qualquer dúvida, manda no grupo do WhatsApp ou nos comentários aqui do vídeo do YouTube. Eu respondo. Vamos para os nossos vocabulários, então. Aqui no vocabulário, primeiro temos married, M-A-R-R-I-D, como se fosse married, né? Mas se pronuncia assim, apóstrofe de pronúncia batônica, M-A-E-R, M-A-R, mar, e longo D, id, married, married, Married. significa casado ou casada. E temos também single, que significa solteiro ou solteira. S-I-N-G-L-E, single, né? Então, apóstrofo
sílaba tônica, S e curto, N que trava no céu da boca, né? E, sing, e o som de G, schwa L, G, A, L, go, single, single. single, Aí nós temos aqui também, epa, bald, significa careca, ó, B-A-L-D, como se fosse bald, né? Mas se pronuncia B-O-L-D, bald, 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 careca. Então tá vendo que a gente está vendo alguns adjetivos aqui, né? Então casado ou casada, ele é casado, né? Então casado, married é um adjetivo. Single, solteiro ou solteira. Bald, né? Careca também é um adjetivo, uma característica de uma pessoa. Aí temos a cor dos olhos, tá? A cor dos olhos, em inglês, é assim: primeiro tem o adjetivo, depois o substantivo. Enquanto em português é primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Como assim? Se eu falo, eu tenho olhos castanhos, né? Então, os meus olhos são castanhos. Então, ó, olhos, o substantivo, olho, tá? Olho, substantivo olho, castanho, a cor do olho, né? Então, a característica do olho é a cor castanho. Então, olho castanho, substantivo, adjetivo, tá? Em inglês, ao contrário, é como se fosse castanho olho, ao invés de falar olho castanho, tá? Então, castanho olho, adjetivo, depois substantivo. Então, aqui nós tem algumas três cores, né, de olho: blue, brown e green, eyes. Então, se eu quero falar eu tenho olho azul, eu vou falar eu tenho azul olho em inglês, tá? Ó, blue, B-L-U-E, é a cor azul, significa azul, e se pronuncia B-L-U longo, blue. blue, Aí nós temos brown, que significa marrom ou castanho, né? Aquele castanho escuro, né, pra gente. B-R-O-W-O, brown, né? Mas se pronuncia B-R-A-U ferradura N, brown, brown. brown, Depois nós temos verde, tá? Verde se escreve G-R-E-E-N, né? O duplo E, green, né? Mas se pronuncia G, o G, R e longo N, green, green. green, Aí, olhos, né? Aqui já está no plural, então I curto Z, eyes, eyes. É que o dicionário sempre traz as coisas no singular, né? Mas eye é olho. eye, E olhos, dois olhos, né? É eyes, com som de Z. Então, para dizer olhos azuis, eu vou falar blue eyes. Olhos marrons ou castanho escuro, né? Brown eyes. Olhos verdes, green eyes. Isso aí. Depois nós temos beard, que significa barba, né? Se escreve B-E-A-R-D, beard, né? Mas B e curto, schwa R-D. Beard, beard. beard, Eu sempre confundo beard, bear e bird, tá? Porque são três palavras que são muito parecidas para mim, né? Então, como que eu gravei? Beer, né, é cerveja, né? Aqui, beer, ó, B-E-E-R, beard, né? B e curto E, beer, né? Beer. Não é beer, é beer, tá? Então, cerveja em inglês é beer. E geralmente a gente associa o quê? O homem à cerveja, né? É o que tem na cabeça do povo. Então só coloca, pronuncia a cerveja e acrescenta o som do D no final. Beer, beard, né? Então, isso vai ser bom porque, ó, beard, porque o bird em inglês significa pássaro. Só que pronuncia, ó, bird, não é beard. É, porque tem o E, não é beard, é bird. E barba é beard. Tá bem parecido, né? Então tá bom, beard. Aí nós vamos aqui para cabelo, né? Se é cabelo longo ou cabelo curto.
Mesma coisa, adjetivo depois substantivo. Então, longo cabelo ou curto cabelo. Long significa longo, L-O-N-G, mas se pronuncia L-O-N que trava no céu da boca. Long, long. long, Depois temos short, que significa curto, né? S-H-O-R-T, se pronuncia O-R-T, short. short, Cabelo se escreve H-A-I-R, mas se pronuncia H, o som de E-A-R, hair, hair. hair, Nossa, demorando para passar aqui, hair, beleza. Então, cabelo longo, long hair. Cabelo curto, short hair. Aí temos óculos, né, que é glasses, G-A-G-L-A-S-S, então glass, G-L-A-S, glass. glass, Então, assim, glass, óculos, é glasses, porque glass em inglês, assim, desse jeito, significa vidro, tá? Vidro, apenas vidro. Isso aqui significa vidro. Agora, quando temos óculos, nós temos dois vidros no olho, né? Então, por isso é glasses. Então, tem o ES, glasses, glasses. Só acrescentar o sonzinho do schwa, S, glasses, que fica óculos. Agora, nós vamos aqui para os nossos adjetivos. Esses adjetivos aqui, eles são adjetivos de uma sílaba apenas. Então, aqui, vendo na nossa parte da gramática, é adicionar o adjetivo na sua forma normal, mais o ER no final. Então, por exemplo, aqui nós temos o adjetivo tall, ó, T-A-L-L. Tall, que significa alto ou alta, né? E quando a gente acrescenta ER é mais alto ou mais alta, tá bom? Então não é more tall, I am more tall than you. Não. Na verdade, isso aqui, quando a gente fala assim, significa que eu sou mortal que você, né? Mortal de mortalidade, para a pessoa que morre, né? Então você vê que não tem nada a ver, né? Então a gente tem que falar o adjetivo mais o ER. Taller, taller, mais alto. Ou shorter, shorter, mais baixo. Então, short, baixo ou baixa. Shorter, mais baixo ou mais baixa. Aí temos aqui big, que significa grande, e bigger significa maior, tá? Não é mais grande, é maior. Tem um detalhe que bigger, ou é big, né, se escreve B-I-G, apenas um G. Mas quando vai acrescentar o ER, você tem que duplicar o G. Então fica bigger com duplo G, bigger, tá? E smaller, eu não estou mostrando aqui. Tall, a gente já viu, short já vimos. Ó, big, né, é grande. O dicionário ele não traz esses ER, né, porque ele só traz o adjetivo na sua forma original. Então, big é assim, né, big, mas quando vai acrescentar o ER, duplica o G, bigger. Small, né, small, normal, mas o ER, smaller. Então, smaller, smaller. Younger, por algum motivo, traz o ER no dicionário. Não sei por quê, tá? Mas younger significa mais novo. Ó. Se a gente pegasse apenas isso aqui que está em azul, young significa novo ou nova, no sentido de jovem, tá? De idade. Jovem, né? Novo ou nova. Não no sentido de livro novo. Não existe young book. Não, é new book. New book. Mas isso aqui no sentido de idade, tá? De uma pessoa. Então, young, aqui assim, é jovem, tá? Aí com o ER vai ser o som do schwa R, younger, younger, younger. younger, Significa mais novo, mais nova, mais jovem. Aí older, né, também significa mais velho, ó. Old significa velho ou velha. Aí com o ER, older.
older. older, Agora, loud, né? L-O-U-D significa barulho, tá? Ruído, barulho. Então, L-A-U ferradura D, loud. Aí, quando a gente vai falar mais barulhento, né? Vamos usar o ER, louder, só que esse tá o R, louder. E daí temos o quieter, né? O quiet, que significa quieto, ou o adjetivo quieto, silencioso, que é quiet, ó, o som, ele se escreve Q-U-I-E-T, como se fosse quiet, mas se pronuncia o Q, o consonantal, A e curto, quiet, quiet, e curto de novo T, quiet, quiet, tá? Quiet. quiet, Só que o quiet, ele é um adjetivo interessante. Ele pode ser usado como quieter, né, de mais quieto, né, mais silencioso, quieter. Até diz aqui, ó, quiet can be used with slash and more or less, tá? Já vou explicar aqui o more or less. Então, louder, quieter. Então, aqui na nossa gramática, a gente pode ir formando algumas frases já com as sílabas que a gente já viu, né? Então, ó, I am, por exemplo, taller than you. You are older than him. We are younger than they. Né? They are quieter than my sister, né? E assim por diante, tá? Ah, ele não trouxe aqui também, mas o pronome objeto de I é me, né? I am, por exemplo, you are taller than me, né? Você é mais alto que eu. You are taller than me. M-E, me. Bom, mas beleza. Agora, a gente viu que essa regra do adjetivo ER são para os adjetivos que têm apenas uma sílaba, como tall, então taller. Agora, os adjetivos que têm mais que uma sílaba, né, que são maiores, aí sim a gente vai usar o more ou or less, né? Então, more significa mais, ó, M-O-R-E, more, e isso pronuncia M-O-R, more, normal. more, E less significa menos, tá? Aqui. L-E-S-S, significa L-E-S, less. less, Agora nós temos os outros adjetivos que são maiores, né? Que a gente já viu alguns, né? Por exemplo, intelligent, né? Aqui a gente já viu a escrita e a pronúncia, então, intelligent, ó, intelligent, são quatro sílabas, né? Então, não dá para fazer intelligenter, não é intelligenter, não tem o ER, é more intelligent than, ou less intelligent than, por exemplo, vou mostrar aqui na gramática, né? You are. Ao invés de usar aqui o adjetivo e o er, a gente vai usar you are more intelligent than him, né? Que ele. Ou we are less intelligent than them. Tá? E assim por diante. Bom, próximo adjetivo que vamos ver aqui, né, para fazer as comparações, temos o beautiful. Significa bonito, né? Ou bonita, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful, né? Mas pronunciou a sílaba tônica, B-I rápido, U, beau, T schwa, T, F schwa, L, full, beautiful, beautiful. Mas esse T aqui pode ter a pronúncia de R, beautiful, beautiful. beautiful, Isso aí. Então, more beautiful ou less beautiful. Temos athletic, né, aquele que é bem difícil lá, que significa atlético. More athletic than
alguma, né, ao objeto. Less athletic than, taranã. Temos também esse generous, né, que Generous, generous, significa generoso ou generosa, né, apóstrofo indicando sílaba tônica, de, j, é, gen, gen, schwa r, schwa s, us, generous, generous, Generous. isso aí. Próximo temos thoughtful, tá? Esse thoughtful significa, em inglês é incrível, né? Então, ó, isso aqui significa ponderado ou ponderada. Uma pessoa ponderada é aquela que pensa nos outros, tá? Tá ali mais ou menos com uma pessoa que é empática, né? Que tem empatia, mas assim, pensa, o que eu fizer vai refletir na vida dos outros. Então, essa pessoa ponderada, tá? Que não vai fazendo tudo adoidado assim, né? Então, thoughtful é uma pessoa ponderada. Se escreve Thoughtful. Nossa senhora, que palavrão, né? Então, como se fosse Togitful, alguma coisa assim. Mas se pronuncia assim, ó, sílaba tônica, apóstrofo indicando que é sílaba tônica, e. Epa, aí vem TH desvozeado, O, T, Tó, Tó, né? Isso aqui, ó, Tó, significa pensamento, né? Thought. E F sua L, full, full, esse full aqui. Então, thoughtful, thoughtful, Thoughtful. significa ponderado ou ponderada. Então, more thoughtful, less thoughtful. Depois temos patient, né? P-A-T-I-E-N-T, patiente, né? Que significa paciente, ou paciente. Apóstrofo indicando sílaba tônica, patient, patient. Patient. Então, more patient or less patient. Aqui, ó, o quiet é o que a gente tinha visto que o quiet ele pode ser usado nas duas formas. Pode ser o quieter, né? Quieter, com o ER no final, quieter, ou o T fazendo o som do R, quieter. Ou ele pode ser também more quiet or less quiet. Tá? Então, os dois funcionam, estão certos gramaticalmente. E por fim, o último adjetivo que a gente vai ver aqui é outgoing, né? Ó, que significa extrovertido ou extrovertida. Outgoing, outgoing, né? E se pronuncia assim, ó, apóstrofo indicando sílaba tônica, o ferradura T, out, out. As, apóstrofo de ponta cabeça, né, indicando que é a sílaba semitônica. O ferradura. Go, go. Out, go. Out, go. E curto o N que trava no céu da boca. Ing. Outgoing. 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 Or out. Significa extrovertido ou extrovertida. Então, more outgoing, less outgoing. Então, I am more outgoing than him. You are less quieter, ou less quiet, não. Opa, cometi um erro. You are less quiet than her. Ou you are quieter than her. Então, você é less quiet, menos quieta, ou quieter, mais quieta, que é o sentido contrário, né? Enfim, isso aí, gente. Essa é a ideia aqui do vocabulário da gramática. Agora sim, nós vamos para a nossa Lesson Conversation and Activities. Conversação. Pessoa A. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. My mom is taller than my dad. My dad is short and he has a beard. He is really funny.
Really? What's your mom like? She's quiet and thin. I am more like my mom, but I'm shorter than her. V. Is your dad quiet? Pessoal, no, he isn't. He's outgoing. He always makes jokes. He's bald and he wears glasses. Então essa aqui é a conversa, né? Uma conversa básica ali. Tá dizendo: My mom is taller than my dad, né? Minha mãe é mais alta que o meu pai. É o que a gente viu na nossa gramática ali. My mom, aqui não está usando um pronome de sujeito. O sujeito está sendo o substantivo, my mom, né? Minha mãe, my mom. Is taller, né? É mais alta than my dad, né? Que meu pai. Lembrando que não é dad ou dad, é dad, aquele AE, né? Então, dad. My mom is taller than my dad. Aí continua. My dad is short. Meu pai é pequeno. And he has a beard. E ele tem uma barba. Então, ó, aqui falou my dad is short. Não tá comparando com ninguém. Tá falando, ó, uma afirmação. My dad is short. Que é o que a gente viu, não vimos ainda. Não, vimos sim. Isso. Não lembro quando a gente viu, a gente deve ter visto, mas, ou senão nem te conectou. Mas aqui tá afirmando, tá falando my dad is short, não tá comparando com ninguém. Por isso que não é my dad is shorter. Não, my dad is short. And he has a beard. E ele tem uma barba. He's really funny. Ele é muito engraçado. Pessoa B. Really? Mesmo? What's your mom like? Né? Essa ideia que é o What's your mom like? É aquela pergunta, né, que a gente pensava no começo da aula, né? Essa estrutura de What's your mom like quer dizer como é a sua mãe. Tá pedindo para descrever a aparência, né? A personalidade da sua mãe. Como é a sua mãe? What's your mom like? Nunca a gente vai falar How is your mother, né? Porque How is your mother? A gente está perguntando como está a sua mãe, se ela está bem, né? Ou se ela está mal, enfim. Mas se eu quero falar como é a sua mãe, a gente não vai usar How is your mother. Eu vou falar What's your mom like? Tá? Beleza? Aí a pessoa responde, she is quiet and thin. Ela é quieta e magra. Esse thin aqui é magra. I am more like my mom. Eu sou mais parecida com minha mãe. But I'm shorter than her. Mas eu sou mais baixa que ela. Tá? Aqui está fazendo comparação. A pessoa B pergunta: Is your dad quiet? O seu pai é quieto? E a pessoa A diz: No, he isn't. Não, ele não é. He's outgoing. Ele é extrovertido. He always makes jokes, né? Ele sempre faz piadas, jokes, né? He always makes jokes. He's bald. Ele é careca. And he wears glasses. E ele veste óculos, tá? Ele usa óculos. Em português a gente fala que ele usa óculos. Em inglês a gente fala que ele veste óculos. He wears glasses. Bom, mas a tradução disso aqui é ele usa óculos. Isso aí, essa é a conversa. Aí no dia, né? Então comigo, vamos lá, frase com frase. Primeiro eu, depois vocês. Então aqui. My mom is taller than my dad. Vocês. My mom is taller than my dad. My dad is short. My dad is short. And he has a beard. And he has a beard. He's really funny. He's really funny. Really? Really? What's your mom like? What's your mom like? She's quiet and thin. She's quiet and thin. I'm more like my mom. I'm more like my mom. But I'm shorter than her. But I'm shorter than her. Is your dad quiet? Is your dad quiet? No, he isn't. He's outgoing. No, he isn't. He's outgoing. He always makes jokes. He always makes jokes. He's bald and he wears glasses.
He's bald and he wears glasses. Beleza? Aí no dia vocês vão praticar em duplas. Pronunciation Principle, Sentence Stress. Então, você pediu pronúncia, o estresse, né, a força nas frases, sentence, nas sentenças, né? Então, aqui diz, repeat, vou baixar um pouquinho aqui. Repeat with the instructor, né? Repita com o instrutor. My mom is taller than my dad. Então, olha só, para a gente não falar igual um robozinho, my mom is taller than my dad, sem nenhum alto e baixo, né? A gente vai fazer mais forte as palavras mais importantes, tá? Então, ó, sujeito, adjetivo, objeto. My mom is taller than my dad. My mom is taller than my dad, tá? Porque é o que importa. Mom taller dad, tá? Mãe mais alto pai. My mom is taller than my dad. A gente tem outros exemplos aqui, ó. My dad is short. Aqui já não está comparando, mas está fazendo mais força no que é mais importante na frase, ó. My dad is short. Então, sujeito, adjetivo. My dad is short. Esse não precisa falar my dad is short. Porque eu tô falando meu pai é alto. Então, não precisa, né? Se eu quero falar meu pai é alto, eu vou falar my dad is short. Ou baixo, né? Baixinho, desculpa. Oh, my dad has a beard. My dad has a beard. He's really funny. He's really funny. Aqui a gente está falando, ó, really, né? Aqui é o advérbio, ou seja, aqui vai. É advérbio? Não sei, mas aqui está aumentando a característica. Ele é mesmo engraçado. Ele é muito engraçado. He's really funny. Oh, he's really funny. Oh, he's bald and he wears glasses. Então, ele é careca e ele veste, ele usa óculos, tá? Então, é só para a gente ter essa ideia de que hoje a gente vai colocar força em algumas frases. Mas eu acho que isso aqui vai automaticamente, né, naturalmente. Mas só para vocês terem a ideia de que não é para a gente falar igual um robozinho. Depois, learn strategy, uma estratégia de aprendizagem. Make flashcards for new vocabulary so you can practice the new words during the day. Faça flashcards, não sei como é em português, for new vocabulary so you can practice new words para um novo vocabulário. Para que então você possa praticar novas palavras durante o dia. Isso aí. Eu acho que eu já expliquei, né? Mas o flashcards é aqueles cartõezinhos que um lado tem a palavra em inglês e do outro lado tem a palavra em português. Então você pega e tanto faz o lado que você pegou, você vai ver. Se eu peguei aqui a palavra em inglês, eu vou falar para mim como que é em português e depois que eu falei que eu pensei, eu viro e vejo a resposta correta. Ou, se eu peguei e vi aqui a palavra em inglês, eu vou falar em português, e depois que eu falei, depois que eu pensei, eu viro o cartão e vejo a resposta correta, se eu acertei ou não, né? Então, isso é uma estratégia de aprendizagem. Agora, essa Instructor Guided Practice, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se juntar em duplas, né? Cada um ali em duplas, e vocês vão conversar aqui sobre a respeito, se comparando com o seu companheiro, né? O companheiro ali de dupla, exceto o 8, 9 e 10. Mas tá, o adjetivo é tall, ou seja, a gente vai preencher a frase I am taller than, né, do que o seu parceiro. Então vocês vão conversar, vão analisar, né, você e seu parceiro, e vai ver quem que é mais alto, né? Quem que é mais alto. E deixa eu ver. Faz assim, no seu, na sua, né, ali nos seus, na sua dupla, vocês vão encontrar quem que é a pessoa mais alta da dupla. Então, por exemplo, é Alexandre e Bruno, né, a dupla. Então, eu vou ver aqui, quem que é mais alto? O Alexandre ou o Bruno? Se eu estou escrevendo aqui na minha apostila e eu sou mais alto, eu vou falar I am taller than Bruno, né? E o Bruno não é taller than me, né? Então,
O Bruno, na apostila dele, vai olhar na sala e vai ver quem que ele é mais, quem que é mais alto que ele, né? Quem é mais baixo que ele. Então, o Bruno vai escrever I am taller than Caroline, né? Então, né, tem a Caroline lá na sala, I'm taller than Caroline. Aí depois, 2, short. Então, eu vou escrever, né? Vamos ver na dupla quem que é o menorzinho, né? I'm shorter than... tananana. Então, a gente vai ver essa ideia aqui na dupla. Na dupla, pode ser na dupla primeiro, né? Porque é mais fácil de conversar. E, né, a pessoa que não se encaixa nessa frase vai conversar, né, com a sua dupla e vai ver, vai analisar na sala, ah, quem que é menor que eu, né? Older, então older. Você vai ver quem que é a pessoa mais velha da dupla, por exemplo, eu sou mais velho que a Daiane, né? Então, I am older than Daiane. Se a Daiane é mais nova que eu, então ela vai ver na sala. E a Daiane, na apostila dela, vai escrever I am older than Elias, do que o Elias, né, lá na sala. Se a Daiane é mais velha que o Elias, escreve ali. Loud, né, barulhento, né. I'm louder than, né, e vai vendo ali na dupla, tá bom? E isso aí. No 8, no 9 e no 10, vocês vão comparar, já não vai ser mais na dupla, vocês vão comparar com outras pessoas. Patient, né? Paciente, inteligente, bonito ou bonita. E também atlético e extrovertido. Aqui vocês vão comparar com outras pessoas na sala ou, né, na família. Mas o que eu quero é que vocês conversem e falem, né? Por exemplo, aqui. Done a professor, né? He is more intelligent than a professor. Ele é mais inteligente que um professor. He, né? Vocês vão conversar e quem? Ah, eu acho que o Fabrício é mais inteligente que o professor. Então, he is more intelligent than a professor, tá? É só para vocês saberem comparar vocês mesmos e comparar outras pessoas, tá bom? Isso aí. Atividade um. Activity 1. Talk about the people in the pictures. Compare them to each other. Então, talk about the people. Fale sobre as pessoas in the picture. Nas fotografias. Compare them to each other. Compare as pessoas umas com as outras. Então, aqui temos três fotografias. Temos aqui Susan and her mom, Sam and Ellen, Anaya and Yash. Então aqui temos Susan and her mom. Vocês vão comparar, vão olhar aqui, usando as frases que a gente aprendeu hoje, vocês vão comparar, ó. A Susan, ela é mais alta que a mãe dela. Então, Susan is taller than her mom. Vamos fazer uma comparação. Ou eu posso falar também que Susan is younger than her mom, tá? Então, a gente vai fazendo comparações. Sam e Ellen. Então, o Sam is taller than Ellen. Ellen is shorter than Sam. E a gente vai fazendo várias e várias comparações. Anaya e Yash. Ó. Yash is taller than Anaya. E vocês vão na criatividade de vocês, tá bom? Aí, Activity 2. Atividade 2. Describe yourself and your partner. Describe yourself and your partner. Descreva você mesmo e o seu parceiro. Put adjectives in the boxes. For example, I am tall. We are both quiet. My partner is short. Então aqui, ó, put adjectives in the box, né? Coloque os adjetivos nas caixas. Que a gente tem três caixinhas, no I am, we are both e my partner is. I am são, então vocês vão se separar em duplas, né? Então você e seu parceiro, vocês vão encontrar características que apenas você é, e seu parceiro não, tá? Então, por exemplo, se a gente é da mesma altura, né? Então não vai ser o I am, é o we are both. Esse both significa ambos. Nós somos ambos altos, nós somos ambos inteligentes, né? Nós somos ambos. Então, I am tall. Se eu sou alto, meu parceiro é baixo, então I am tall. My partner is short. Ele é pequeno, tá?
Agora, se nós dois temos alguma coisa em comum, we are both intelligent. Vocês vão escrever intelligent nessa caixa aqui do meio, tá bom? Aí depois que vocês encontraram as coisas em comum e as coisas diferentes, né, que vocês têm aí na sua dupla, aí now talk to another group. Talk about how your partner compares to you. Aí sim vocês vão now talk to another group. Agora converse com outro grupo, tá? Talk about how your partner compares to you. Fale sobre como seu parceiro se parece, né, se compara com você. Então vocês vão falar para a outra dupla, né, e a outra dupla vai falar para vocês, tá bom? Assim a gente vai praticar nossa conversação. Listening. Aqui nós temos duas perguntas. How does Louis Vance describe his two daughters? Então, como o Louis Vance descreve suas duas filhas? E how does Louis' wife describe him? Né? E como a esposa do Louis descreve ele, né? Descreve-o. Vou abrir aqui o listening. Então, Connect 2, lição 5. So what is ClickUp? Ah, esses anúncios do YouTube. Deixa eu pausar. Ok, já saiu o anúncio. Mas, tá. Então, vou colocar aqui ao minuto 1 e 23. E 23. Até 2 minutos e 3. E lembrando para a gente encontrar How does Louis Vance describe his two daughters? Né? Então, como o Louis Vance descreve suas duas filhas. And how does Louis' wife describe him? E como a esposa do Luiz descreve ele. Get the gold medal for marriage. We're blessed to have two beautiful daughters. From the second they were born, they just wrapped me around their little fingers. When I found out both times, oh, girl, I thought, okay, look, I want them to be smart and ugly. I ended up with a double dose of beautiful and smart. Now I'm really freaking out for when they turn 16 and start dating. He has such a great attitude and just loves to have fun and loves life. I believe that friends and family are what make life worth living. There's no way to put a price tag on that. I'm a human. Isso aí. Maravilha. Eu acho que é um áudio um pouco mais complicadinho. Eu não consegui ouvir muito bem, né? Porque também o áudio para mim ele é mais baixo, né? E para vocês ele é mais alto aqui no programa que eu uso, para não fazer aquela microfonia, né? Para o microfone não pegar o som que está saindo da caixa de som. Mas vamos lá, vou colocar aqui nas legendas. It needs to get the gold medal for marriage. We're blessed to have two beautiful daughters. From the second they were born, they just wrapped me around their little fingers. When I found out both times, oh, girl, I thought, okay, look, I want them to be smart and ugly. I ended up with a double dose of beautiful and smart. Now I'm really freaking out for when they turn 16 and start dating. He has such a great attitude and just loves to have fun and loves life. I believe that friends and family are what make life worth living. There's no way to put a price tag on that. I'm a human. Então, vamos lá, vou falando, né, ajudando. Eu acho que é um áudio mais complicadinho mesmo da gente ver que tem algumas expressões também, mas eu vou passar aqui com vocês. Tá? Ok, então começa aqui. It is so true. My wife needs to get the gold medal for marriage. Então ele fala: My wife needs to get the gold medal for marriage. Minha esposa precisa ganhar a medalha de ouro do casamento, né? Pro casamento. Como se assim, não tem o pódio lá que ganha medalha de ouro, de prata, de bronze, então ela tem que ganhar. Segundo ele, ela tem que ganhar a medalha de ouro do casamento, tá?
Então, my wife needs to get, né? Precisa pegar, né? Receber, to get the gold medal for marriage. We're blessed to have two beautiful daughters. We are blessed to have two beautiful daughters, né? Nós somos abençoados de ter duas filhas lindas, né? Bonitas. From the second they were born, they just wrapped me around their little fingers. For the second, deixa eu até voltar um pouquinho Daughters, aqui para from the mostrar. second they were born, they From the second they were born, né? Desde o segundo que elas nasceram, just wrapped me around their little fingers. they just wrapped me around their little fingers. Isso aqui é uma expressão, wrap me around their little fingers, é uma expressão que não tem nada a ver com a tradução ao pé da letra, né? Que significa que ele ia fazer tudo por elas, tudo mesmo, né? Então, wrap around significa enrolar wrap me around their little fingers, né? Então, ele disse, elas me enrolaram nos seus dedinhos, tá? Que não faz o menor sentido, né? Então, assim, eu até procurei aqui, wrap me around her little fingers, né? To persuade someone easily to do what you want him or her to do. Então, persuadir alguém facilmente a fazer o que você quer que ele ou ela faça. Então, essa é a expressão, né? No momento que elas nasceram, from the second they were born, they just wrapped me around their little fingers. Elas simplesmente fizeram que eu fizesse tudo o que elas queriam. Mais ou menos isso aí é a expressão. When I found out both times, oh, girl, girl, When I found out both times, oh, girl and girl, né? Então, quando eu found out, né? Quando eu entendi, né? Nos dois tempos ali que elas nasceram, né? Ah, menina e menina, né? Duas meninas. I thought, okay, look, I want them to be smart and ugly. Times, oh, girl, girl. I thought, okay, look, I want them to be I thought, eu pensei, né? I thought é o passado de to think. I thought, ok, look, I want them to be. Então eu pensei, ok, olha, eu quero que elas sejam smart and ugly. espertas e feinhas. I ended up with a double dose of beautiful and smart now. Smart and ugly. I ended up with a Feinhas. double I ended up with a double dose, né? Eu terminei com uma dose dose of dupla beautiful and smart now. I de just beleza e esperteza, tá? Então ele tava brincando, né? Ah, quando elas nasceram, eu queria que elas fossem inteligentes e feinhas, né? Mas eu tomei, né? Eu recebi uma dose dupla de beleza, né? Porque duas menininhas, né? E esperteza. I'm really freaking out for when they Now I just am really freaking out for when turn they 16 and start dating. turn 16 and start dating. Então ele diz Beautiful assim. and smart now. I'm really freaking out for when I'm just, né, eu apenas, now I just, né, agora eu estou apenas, I'm really freaking out. Eu estou me mordendo, né, freaking out. Eu estou me mordendo, né, tipo assim, de ciúmes, né, for when, para quando they turn 16 and start dating. they turn 16 and start dating, né, quando elas fizerem 16 anos e começarem a sair para encontros, né, quando elas começarem a namorar. He has such a great attitude. Aí a esposa dele tá falando, né? He has such a great attitude. Né? Ele tem such a great, uma tão grande atitude, uma tão ótima atitude. Ele tem uma ótima atitude. Such a great attitude. Ele tem uma ótima atitude. Esse such a great, né? Tá aumentando bastante, muito, né? Então, mais do que great attitude, é such a great attitude, nossa, muito grande atitude. And just loves to have fun and loves life. And just loves to have fun and loves life. Então, he has such a great attitude, ele tem uma tão grande atitude, né? Tipo, nobre, no sentido de nobre, uma nobre atitude. And just loves to have fun. E ele apenas ama
ter diversão. And loves life. E ama a vida. I believe that friends and family I believe that friends and family, eu acredito que família e amigos e família are what make life worth living. are what make life worth living. São o que fazem a vida ser digna de ser vivida. Então, esse worth significa digno ou dignidade, tá? Então, family, friends and family are what, né? Amigos e família são o que make life, fazem a vida worth living, digna de ser vivida. There's no way to put a price tag on that. There's no way to put price tag on that. Não tem jeito de colocar, né? There's no way, não tem jeito, né? Não tem caminho. Esse way significa caminho, né? Mas essa expressão, there's no way, não tem jeito to put a price tag, né? De pôr uma etiqueta de preço. Price tag, etiqueta de preço on that, né? Nisso o quê? Famílias e amigos. I'm a Tá bom? Então, é um áudio, acho que um pouquinho mais complicadinho, mas ele é muito bonito, né? Esse áudio. Eu acho que é mais complicado porque tem essas expressões, tá? Que é isso, gente. A gente vai ter que aprender. A gente tem que aprender as expressões, né? Mas isso já é um inglês mais intermediário, não se preocupa. Mas é um áudio realmente muito bonito. Eu vou colocar pela última vez com as legendas, aí vocês vão forçando, né, para não apenas ler. Tá, eu vou colocar com legendas, depois eu coloco mais uma vez sem legendas, né, para vocês praticarem, forçar o listening de vocês. It is so true. My wife needs to get the gold medal for marriage. We're blessed to have two beautiful daughters. From the second they were born, they just wrapped me around their little fingers. When I found out both times, oh, girl, girl, I thought, okay, look, I want them to be smart and ugly. I ended up with a double dose of beautiful and smart. Now I'm really freaking out for when they turn 16 and start dating. He has such a great attitude and just loves to have fun and loves life. I believe that friends and family are what make life worth living. There's no way to put a price tag on that. I'm a human jungle gym for my daughters. I'm married to my best friend. Pronto. Ok. Agora de novo, né, sem a legenda. Needs to get the gold medal for It is so true. my wife. Needs to get the gold medal for marriage. We're blessed to have two beautiful daughters. From the second they were born, they just wrapped me around their little fingers. When I found out both times, oh, girl, girl, I thought, okay, look, I want them to be smart and ugly. I ended up with a double dose of beautiful and smart. Now I'm really freaking out for when they turn 16 and start dating. He has such a great attitude and just loves to have fun and loves life. I believe that friends and family are what make life worth living. There's no way to put a price tag on that. I'm a human jungle gym for my daughter. Isso aí. Esse é o listening da lição 5. Então, né, as perguntas que a gente não viu. How does Louis Vance describe his two daughters? Ele fala beautiful and smart, né, que elas são bonitas e espertas. How does Louis' wife describe him? Né, como que a esposa do Louis descreve ele? Ela diz que he has a great attitude, né, ele tem uma nobre atitude. Loves to have fun, ele ama se divertir, né, ter diversão, se divertir. E he loves life, e ele ama a vida. Aí, por fim, né, o wrap-up, summary, now I can, cumprimos com os 3 objetivos da aula. Describe and compare myself to you, então agora a gente consegue descrever, né, e comparar eu consigo, com você, consigo. 2, descrever, describe my family and friends, né, descrever minha família e meus amigos. E 3, compare myself, my family and my friends, né? Comparar eu com minha família e com meus amigos. Tá? Now I know, qualquer pronúncia, gramática, frase, palavra, regrinha, expressão que vocês aprenderem, pode colocar aqui também. Invitation to act, essa aqui é a designação para a próxima semana.
Teach someone how to compare two people in English, né? Ensine alguém como comparar duas pessoas em inglês. Tá? Isso é para fazer até a próxima sexta-feira, né? Nossa né? Para aula 6, para o encontro da aula 6. Então é isso. Aí, por fim, tem o homework, que é total responsabilidade dos estudantes, né? Que é a lição 5. Então aqui, lá no finalzinho da apostila Lesson 5, tem tudo que a gente viu na apostila. Aí, homework, vocês vão procurar one-syllable adjectives, né? Outras adjetivos de uma sílaba. Temos kinder, nicer, stronger, weaker, bolder, darker, lighter. E temos os adjetivos mais longos. Temos energetic, cheerful, competitive, funnier e prettier. Então, né, são os adjetivos aí para vocês procurarem. Pronúncia, significado, as frases. Isso aqui é muito importante vocês procurarem aplicação em frases, né, para vocês verem esse princípio da gramática que a gente aprendeu hoje, tá? Mas é isso aí o nosso vídeo de estudo, gente. É isso aí, pessoal. Ó, qualquer dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp ou escreve aqui nos comentários aqui no YouTube que eu dou um jeito de responder. E venham preparados para o nosso encontro presencial. Bons estudos e até mais.